Graças e paz, povo de Deus. Glória. Deus é bom o tempo todo. Gente, que culto. Se me convidar para ficar aqui, fazer uma vigília, tiver uns 5 colchonetes ali, eu deito. E a gente continua. Tem sido uma bênção. Hoje trabalhamos como igreja, né? A ação social que teve aqui eu fiquei maravilhado. Foi a primeira que eu participo daqui, do Ministério Restaurar. E é interessante que quebrou uma cultura, né? Porque a ação social às vezes tem uma cultura que se pegam algumas pessoas e colocam para trabalhar que parece que não tem muita experiência. A ação social às vezes tinha essa cultura de que às vezes o rapaz que corta o cabelo ainda não era formado o suficiente para cortar bem. Mas aqui não, aqui quebrou uma cultura de que as pessoas que estavam aqui eram profissionais. Quem estava no corte de cabelo era profissional. Quem estava na parte de mexer na parte jurídica era profissional. Teve uma irmã que cortou o cabelo. Meu Deus, ficou uma bênção. Ela saiu feliz ali, sorrindo. Então, as pessoas que estavam aqui eram profissionais e estavam fazendo com amor. Então, ano que vem, se Deus permitir, terá mais, né, pastor Hugo? E anuncia aí que as pessoas que estavam aqui fazendo com amor e com coração na obra eram profissionais que estavam atuando para o reino de Deus. Amém? Sem muita demora, pega a sua Bíblia, por gentileza. Lucas capítulo 1. Enquanto você procura, eu queria uma água aqui, por gentileza. Versículo 34. Para você que nos visita, seja bem-vindo, tá? Estamos muito felizes com a sua visita. Se até o momento você não tem gostado do culto, então, por favor, venha até gostar. Insista, tá bom? Venha até gostar. Lucas capítulo 1, versículo 34 diz assim: todos encontraram, amém? Quem está com Bíblia aí, dá um glória a Deus aí. Graças a Deus. Diz assim: então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. 36. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Só até aqui, em nome de Jesus Cristo. Amados, aqui nesse momento nós vamos falar um início de uma mulher que recebe uma mensagem da parte de Deus, o anjo a visita. Nós conhecemos a história. Na verdade, era uma moça ainda, muito jovem. Ela recebe a visita de um anjo e disse que ela iria gerar alguém que mudaria toda a nossa história de nós como pecadores e precisávamos ser redimidos. Eu acho interessante que quando ela recebe essa visita, ela logo faz uma pergunta para o anjo. Então Maria perguntou: como isso poderá acontecer? Eu acho importante a pergunta dela, porque se foi o anjo que a visitou e é o anjo que dá uma missão para ela, pastor Eli, do que iria acontecer, e ela pergunta como isso vai acontecer.
Porque se foi o anjo que trouxe uma missão da parte de Deus, a orientação para seguir com o plano de Deus, ela tem que vir do céu, não é da terra. É por isso que ela pergunta para o anjo: como que eu vou fazer? Porque tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus como missão, como propósito, a orientação ela vem do céu, a orientação ela vem do Senhor. Se nós temos algo para cumprir que o Senhor colocou em nossas mãos, a orientação, todo o plano vem de Deus. Algumas coisas terrenas vão ser ferramentas, mas a orientação de seguir com o plano de Deus vem do céu. Então, o primeiro ponto, quando você receber algo de Deus na sua vida, como que vai ser, Senhor? Como que eu vou fazer? E agora, como é que será? Qual é o próximo passo? Eu quero te dizer nessa noite, que se você está planejando em fazer algo, entendeu que recebeu algo de Deus, toda a trajetória para que você cumpra o que Deus colocou em suas mãos vem do céu. Então, o primeiro ponto, a orientação ela vem do Senhor. Se foi Ele que entregou, a orientação vem dele. Segundo ponto que eu observo, ela era uma jovem que tinha planos, ela tinha ideias, ela estava como noiva, ela já tinha algo planejado, ela já tinha algo que ela iria fazer. Só que quando vem algo do céu para a vida dela, muda tudo o que ela iria fazer. Todo o plano dela que ela tinha na terra, que ela iria exercer, agora muda, porque o céu deu uma resposta para a vida dela. E é assim que acontece muitas das vezes na nossa vida. Por mais que nós temos algo planejado, a gente escreve, coloca tudo no papel, Robson, quer cumprir, mas às vezes o céu vai nos dar uma informação que vai mudar a nossa rota. Mas eu te garanto, e a Bíblia garante muito mais, que o plano de Deus para a nossa vida é muito maior do que o nosso, é muito melhor que o que o nosso. Agora ela abre mão daquilo que ela planejou uma vida. Eu não vejo a Bíblia relatando o casamento dela, não vejo. Se ela chegou a sonhar, isso aí a gente conversa depois na escola bíblica, mas eu não vejo a Bíblia falar sobre o casamento dela. Mas e aí, é interessante que está acontecendo algo surreal. Uma mulher, uma jovem, o anjo visita, mas isso o anjo já tinha visitado alguém há alguns meses atrás, quase 6 meses. Quem? Isabel. O anjo disse também: Isabel, tua parente espera um filho, sendo já idosa, aquela que era chamada estéril, 6 meses. Meu Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Mês passado tivemos uma escala de pregações aqui. Eu comentei com o presbítero William e alguns irmãos. Só sobre mensagem sobre Ana foram 3. A pastora que veio de fora pregar aqui pregou sobre Ana. Tivemos uma quinta profética sobre Ana. Tivemos uma palavra profética sobre Ana. E eu não quero estender para uma revelação espiritual que nós vamos gerar filhos espirituais. Eu fiquei observando e falei: tem uma linha de raciocínio que está batendo? Tem, mas eu vejo que Deus está querendo fazer algo. O quê? Romper uma área de esterilidade. Eu vejo, pastora Abi, que quando a senhora fala a respeito da salinha, não é só para receber as crianças que vão vir, é para receber os seus filhos. Meu Deus, é um tempo. Tem uma irmã aqui que está grávida, amém? Ela não será a última desse ministério. Ela não será a última. E você, marido, está em concordância com a sua esposa, querendo ter filhos e ainda não teve. Não aceite o não da medicina, não aceite o não dos parentes, não aceite,
porque o céu tem uma resposta para a tua vida. Eu preciso te falar isso. Rompe, porque às vezes eu sei que é difícil. Quando decide gerar, há um problema. Por quê? Porque às vezes a gente pode descobrir uma esterilidade e é difícil romper ela, irmãos. É por isso que às vezes a gente tem dificuldade de se mover para tentar alguma coisa nova, Robson. Porque a gente tem medo de ser estéril, descobrir alguma coisa nessa área. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós não buscamos a provisão, nós buscamos aquele que provê, e quem provê é o Senhor. Nós buscamos quem provê, Robson. Então não aceite, meu irmão. Você, marido, faça como Eucana, investe uma porção dobrada na sua esposa. Por mais que ela ainda não tenha gerado, invista. Vá para a oração, compartilhe o coração com os amigos, faça alguma coisa, porque Deus olhará para a tua casa, e quem sabe, o ano que vem, você vai estar contando as boas novas. Ah, meu irmão, eu profetizo esse tempo, eu profetizo. Olha, nós vamos viver um tempo de milagres. Vamos impactar essa comunidade de Jardim Botânico com os milagres. E eu quero fazer parte disso. Não. Meu Deus. Nós não podemos. Se aparecer uma dificuldade, o segredo é, irmão, chama alguém de oração. Quando Maria recebe, ela vai até Isabel. Ai, meu Deus. E olha aqui, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Acorda de manhã e fala assim dentro da sua casa: porque para Deus nada é impossível. Dentro do seu trabalho, porque para Deus nada é impossível. Às vezes parece que a gente vai acostumando com o ambiente, com algumas coisas fora desse mundo. Não aceite, mano. Não aceite, irmão. Eu sei que nós estamos aqui só de passagem, mas vamos viver uma vida de experiência com Deus. Meu irmão, eu não consigo. Quando eu olho para uma situação, pastor Eli, onde Deus pode se manifestar com o teu poder, eu quero entrar na zona de oração. E seja pequeno o problema ou seja grande. Eu vou te contar uma historinha rapidinho. Eu não gosto de contar muita história, mas eu vou te falar um pedacinho. Você talvez vai até rir, mas foi algo que eu usei com fé. Uma vez na casa do meu avô, eu ganhei uma muda de um pé de banana, plantei lá no meu quintal. Eu passava todos os dias por ele, vi ele crescendo, ele estava bonito. Mas eu vi que já tinha dado o prazo dele dar o cacho de banana que eu esperava nascer igual na casa do meu avô. Porque lá dava um cacho de banana que a gente não aguentava nem segurar sozinho. Meus irmãos estão aqui, sabem, minha mãe está aqui, sabe como é que é. Eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Falei assim, não. Onde eu colocar as plantas dos pés será abençoado, tudo prosperará. Então peraí, esse pé de banana. Voltei, estendi a mão, orei, profetizei no meu quintal. Foi. Ô, gente, William, não demorou 20 dias, mano. Brotou o cacho de banana. Falei, glória a Deus, vai dar o primeiro cacho, nós vamos dividir. Mandei para os parentes, para casa, mandei para um monte de gente. Contei na igreja, onde eu congregava. Quando eu contei esse testemunho, na outra semana, a irmã veio me procurar. Falei, irmã, tudo bem? Parece que é uma oração. Ela falou, não, eu quero te contar um testemunho. O que foi? Ela falou, tinha um pé de carambola lá que não dava carambola. Eu estendi a mão, orei sobre ele. Tá dando umas flores. Eu falei, é isso. Começa a exercer a sua fé nas pequenas coisas. Não aceite
Nada que venha impedir você de exercer a sua fé. Até porque nós profetizamos e proferimos. Nós somos filhos de Deus, um Pai todo-poderoso, que para Ele nada é impossível. E aqui a gente viu uma história que também de Isabel, uma mulher que ela foi conhecida naquela região como estéril. E o anjo falou isso. Ela foi conhecida como estéril. O céu sabe, irmãos. O céu sabe do nome que estão te dando. O céu sabe do que estão falando de você. O céu sabe. E Ele tem uma resposta para a tua vida. Tua história vai mudar, meu irmão. A chave vira. As coisas vão acontecer. Meu irmão, profetiza. Libere palavras. Isabel já era idosa, agora vai ser mãe de João Batista. Pelo amor de Deus. Libere palavras. Não aceite o que está acontecendo. Não aceite. Não. Uma coisa eu ouvi e eu guardei para mim. É meio dura essa frase. Seja curado ou morra tentando, mas não desista. Não desista. Parece ser meio dura, mas exerça a sua fé o tempo todo, irmãos. Caminhe por fé, porque Ele é um Deus que provê. Então, meu irmão, eu quero receber um convite seu lá no chá de fralda na sua casa. Eu quero festejar com você, irmão. Eu quero se alegrar com a sua família, com a sua casa. Então, quando você sair daqui hoje, chega dentro da sua casa e profetiza, estende a mão, sabe? Toca a mão na sua cama, lá no seu leito que você dorme. Faz alguma coisa, irmão. Às vezes a gente acha que a gente está sendo religioso demais. Que nada. Fala para o Senhor. Confessa para Ele. Fala assim: Senhor, muda agora a minha história. Parece que eu tenho sido isso todos esses anos. Muda a minha história. E a Bíblia nos dá esse respaldo, que Ele mudou a história de muita gente nessa área. Então, para fechar esse parênteses, fica ligado, meu irmão. Mês passado foi pregado essa palavra aqui o tempo todo. Quem sabe ela é para você. Luciana, que era estéril, foi mãe de filhos. E você pode trazer alguém a esse mundo para impactar uma geração. Você está com a sua Bíblia? Lucas capítulo 3, versículo 21, por gentileza. Lucas capítulo 3, versículo 21. Diz assim: depois que todo o povo fora batizado, Jesus também, enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, e ele em forma de corpórea, como uma pomba. E uma voz disse do céu: Tu és meu filho amado, e em ti me agrado. O primeiro ponto foi que falei aqui a respeito que Maria recebe essa palavra do céu. E agora aqui eu estou falando a respeito de que Jesus vai dar início ao seu ministério, ao seu propósito, ao seu destino. Nesse momento aqui ele foi batizado por João Batista. E a gente sabe que quando ele se batiza, veio o Espírito sobre ele, em forma de pomba. E aí sai uma declaração do céu, meu irmão, que tem algo aqui que é muito bom para as nossas vidas. Deus declarou assim: Tu és o meu filho amado. Uma coisa que Deus confirma sobre a vida de Jesus Cristo, Robert: Tu és o meu filho
Deus confirma a paternidade sobre a vida de Jesus. Porque se Ele tem uma missão para cumprir, que é do céu, Deus vai com Ele como pai. Deus não deixa ninguém nessa terra para cumprir algo para Ele como órfão. Ele pega como filho. Então, para você cumprir o que Deus te chamou, você não vai caminhar como órfão nessa terra, pois Ele te chama para ser filho, e Ele determina a paternidade dEle sobre a tua vida hoje. Ele fala: esse é meu filho. Ai, Jesus, esse é meu filho. E o que Ele fala? Esse é meu filho amado. Se Jesus estava sendo batizado, naquele momento ainda não tinha acontecido nenhum milagre, ainda cura, nada. Ele iria dar início ao seu propósito, sim ou não? Mas espera aí, Jesus ainda não tinha exercido ainda, Ele não tinha feito nenhum serviço ainda a respeito do céu, mas Deus já declarou o seu amor. Então, antes que Jesus tivesse feito qualquer serviço, Deus já o amava. Então você não é amado pelo serviço que você presta a Deus. Ele já te amou antes que você faça qualquer coisa para Ele. Não ande na zona de querer fazer alguma coisa para se sentir amado por Deus. Não ande no serviço para querer se sentir amado por Deus, pois Ele já decidiu te amar antes que você fizesse qualquer coisa para Ele. Então, por favor, não pense em querer andar nessa zona. Eu quero fazer algo para Deus para se sentir amado. Eu quero fazer algo para Deus para ver se alguém me enxerga. Eu quero fazer algo para Deus. Não! Um amor que você tem que ter certeza é o dele, porque Ele já te amou antes que você fizesse qualquer serviço para Ele. De duas coisas que você precisa para cumprir o que Deus te chamou para fazer: é entender a paternidade de Deus e o amor dele pela sua vida. É só isso que você precisa. Às vezes a gente quebra a cabeça, quer uma teologia, quer um conhecimento. Não, entenda a paternidade dele na sua vida. Sabe de uma coisa que eu aprendi? Que as cicatrizes vão pregar muito do que alguns diplomas por aí. Quando Jesus aparece em sua ressurreição, Tomé falou bem assim: eu só vou acreditar se eu tocar nele. E se eu ver, Jesus não escondeu a cicatriz, ele falou: está aqui, ó. Tem pessoas que só vão crer depois que ver as suas cicatrizes. Então não busque andar com Jesus sem ter problemas, porque se te pregar esse evangelho, é o evangelho diluído, não é o verdadeiro. Porque todos aqueles que andaram com Jesus tiveram cicatrizes. Mas sabe de uma coisa? Por mais que a gente tenha cicatriz, Ele nos alivia da dor. Eu tenho cicatrizes que me lembram de coisas que eu passei, mas quando eu toco nelas eu não sinto dor, porque Ele tomou toda a dor sobre Ele. Então não tente andar por caminhos que te facilitam. Vai ser difícil, vai, mas você tem um pai contigo. Grava isso: paternidade de Deus e seu amor. Jesus, quando Ele vai ensinar a oração do Pai, nossos discípulos queriam: Jesus, me ensina aí a oração. Aí Jesus ensina: Pai nosso. Toda hora, quando Jesus veio estabelecer o reino dele na terra, Ele sempre apresentou um pai. Meu irmão, ninguém pode dar aquilo que não tem. Quando Deus declara: esse é meu filho, agora Jesus está entregando para os seus discípulos e para nós um pai que Ele teve, porque Ele veio como homem. E aqui nesse momento precursor, eu vejo que Ele vai iniciar
com duas coisas que ele ouviu do céu: um amor de um pai e o amor, o filho, a paternidade, o amor. Duas coisas que você precisa. Entenda isso. Entenda isso. Isso no seu coração tem gerado. Eu não sei, talvez você foi criado sem pai, cara. Talvez você foi. Aí é uma área que você não consegue romper. Deixa eu te falar, Deus te ajuda nisso, cara. Deus vai te ajudar nessa situação. Ele está disposto a assumir a paternidade sobre a sua vida, cara. Rompe. Em nome de Jesus Cristo. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Dá um glória a Deus. Mateus capítulo 28, para a gente finalizar. Deixa eu ver que horas que eu quero terminar tarde, em nome de Jesus. Mateus capítulo 28. Eu vou fazer a leitura. Depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e aproximou-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e as suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres: não temas, pois eu sei que procuras Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde e vede o lugar onde ele estava. Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, e eu vos avisei. E elas então, saindo apressadamente do sepulcro, com temor de grande alegria, correram para contar tudo aos discípulos. E Jesus foi ao encontro delas, dizendo: salve. E elas mandou-se e abraçaram-lhe aos seus pés, adoraram. Então Jesus lhe disse: não temas, e de dizer aos meus irmãos que sigam para a Galiléia, e lá os verão. O primeiro episódio que eu falei com você foi a respeito do plano de nascimento. O segundo foi batismo. O terceiro, morte e ressurreição. As mulheres estão se preparando para ir ao sepulcro. Já acontecia tudo aquilo que aconteceu, a gente sabe, com Jesus. Toda a humilhação, toda a dor que ele passou. E elas estão indo para o sepulcro. E acontece um terremoto, e mais uma vez o anjo vem falar algo. Ei, quem vocês vieram procurar não está aqui, pois ele ressuscitou. O pensamento ainda das mulheres: eu não posso colocar a culpa nelas, porque o que Jesus passou e elas viram de perto, mexeram. Mas o outro evangelho diz que elas prepararam um coentro e tudo para poder ungir o corpo. Mas Jesus sempre, quando estava com eles, disse que ele iria passar, iria para a cruz, morrer e ressuscitar. Mas parece que no pedaço dessa ressurreição, eles não conseguiram lembrar, por causa de toda a dificuldade e processo que elas tinham passado, que os discípulos tinham passado. É porque parece que é assim conosco, todas as dificuldades e problemas que nós viemos enfrentando, parece que às vezes nós esquecemos de uma coisa. E aqui elas estão indo diante do sepulcro e o anjo fala: ele não está aqui. O sepulcro estava aberto, o anjo abriu a pedra, tirou a pedra. E aí elas se deparam com aquela situação. Já tinha todo um plano dos religiosos daquela época.
Eles estavam dando dinheiro para os soldados falarem assim: ó, vigiem. Primeiro, o plano foi que era para os soldados vigiarem, para os discípulos não tirarem o corpo de lá de dentro. E depois tem um outro plano que eles oferecem dinheiro para os soldados falarem que o corpo de Jesus foi tirado pelos discípulos, tentando apregoar uma mentira. Então eu vejo religiosos planejando uma mentira contra o Evangelho de Jesus, uma mentira contra o Evangelho que Deus estabeleceu, o reino dele aqui. Eu vejo religiosos usando o dinheiro do povo para falar sobre um Evangelho contrário, para querer dizer que ele não tinha ressuscitado. E eram os religiosos daquela época. Mas por mais que tenha homens que falem que ele não ressuscitou, o céu deu a resposta que ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, o sepulcro está vazio. Por mais que a mensagem daquele tempo que eles queriam passar, pois teve 2 discípulos a caminho de Emaús que não estavam acreditando mais. Por mais que o plano deles era dizer que Jesus não tinha ressuscitado. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nenhum plano que é feito na terra pode impedir o plano que é do céu para as nossas vidas. Nenhum plano. Então, para caminhar para finalizar, Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mas eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Posso falar uma coisa? Presbítero William, ele deixou o sepulcro vazio para morar dentro de mim e de você. Ele deixou o sepulcro vazio para fazer morada dentro de mim e de você. Você precisa mais de quê, irmão? Você precisa mais de quê para romper na sua vida? Você precisa mais de crer. A resposta que nós temos que se apegar é que o anjo falou: ei, ele ressuscitou. Nós estamos cultuando nessa noite um Deus vivo que se faz presente. Então, se você entende que esse Deus é vivo e poderoso, que escolheu morar dentro de você, meu irmão, dá uma resposta para essa terra. Dá uma resposta. Se Ele te chamou, responda. Se Ele te chamou, Ele é fiel e justo para fazer cumprir. Eu sei que cada um de nós temos situações na vida, mas se apegue nisso. Ele é um Deus vivo. Vivo. Por favor, se você entende que Ele mora dentro de você, expresse isso para as pessoas. Eu falo aqui e repito, meu filho já até gravou: se você não é manso e humilde de coração, não foi com Jesus que você aprendeu, porque Ele é manso e humilde de coração. Foi lindo o que fizemos aqui, irmãos, e é isso, essa igreja. As pessoas chegando ali, procurando, precisando de alguma coisa. E a igreja do Senhor é assim. Ela atende os necessitados. Ela atende aqueles que precisam. Foi esse o evangelho que Jesus pregou. A quando nós estendemos a mão para aquele que está precisando. Você viu aqui, mano, no Data Show, passou um sonho. Por favor, não deixe o inimigo soprar no seu ouvido, dizendo que você não faz parte desse sonho. Faça parte desse sonho. O que Deus te chamou, meu irmão? Descubra hoje. João Batista, quando olhou para Jesus, ele falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Falou quem Ele é e o que Ele veio fazer. O Cordeiro que era morrer e tirar o pecado do mundo. Nós precisamos descobrir hoje o que é que nós viemos fazer. Se Deus te chamou, irmão, para ser um empresário de sucesso,
igreja em nome de Jesus e invista na obra dele. Se Deus te chamou para pastorear, então pastoreie. Cuide das ovelhas. E assim, nós somos igreja, um completando o outro. Aquele que investe e aquele que usa o dinheiro investido em prol dos outros. E assim, sucessivamente, o evangelho vai ser pregado. Sabe o que o anjo falou? Ei, mulheres, vai lá e diz que ele ressuscitou. Esse é o evangelho que nós temos que pregar. O evangelho de Jesus ressuscitado. Ele falou, vai lá e fala, vai lá e prega. Eu quero finalizar nessa noite se os irmãos quiserem, fica à vontade. Teve um louvor forte aí que vocês cantaram. Guarde essa palavra no seu coração, irmãos. Guarde em seu coração. Dá uma resposta aí para esse povo. Dá uma resposta para quem está precisando. Seja igreja, irmão, dentro daquilo que Ele te chamou para fazer. E vamos juntos, irmãos. Ele vai vir buscar uma noiva. Eu tenho o costume de dizer, só existe uma noiva. Se só tem um noivo, só tem uma noiva. Você pega, irmãos, às vezes uma placa diz uma coisa, uma placa diz outra. Ele só vem buscar uma noiva, querido. Só uma noiva. E eu quero fazer parte e continuar fazendo parte. Louvamos ao Senhor aqui.